Gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Vamos falar de gerenciamento do escopo, de integração, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições. Gerenciamento de escopo. Mostra um processo como um todo. É um resumo do que será desenvolvido no projeto. Inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário e somente o necessário para terminar o projeto com sucesso. Esse gerenciamento está relacionado principalmente com a definição e controle do que está e do que não está incluso no projeto. Temos aí os tópicos a serem trabalhados. No início, identificaremos como está atualmente o que será desenvolvido no decorrer do projeto. No planejamento, elaborar e documentar progressivamente o que será desenvolvido no projeto. O detalhamento consiste em subdividir o planejamento em artefatos menores e mais detalhados a fim de entender mais profundamente sobre a questão. Verificação é uma revisão dos produtos e resultados do trabalho pelas partes envolvidas, formalizando o aceite do projeto. E o controle de mudanças, identificar supostas mudanças que poderão acontecer no escopo propondo uma tratativa para a situação. Esses processos interagem entre si e como os de outras áreas de conhecimento. Podem envolver esforços de uma ou mais pessoas, com base na necessidade do projeto. Cada processo ocorre pelo menos uma vez em todo o projeto e em uma ou mais fases do mesmo, se este for assim dividido. Embora os processos estejam aqui apresentados como componentes distintos, com interfaces bem definidas, na prática eles se sobrepõem e interagem de formas não detalhadas. Os processos usados para gerenciar o escopo, assim como as ferramentas e técnicas de suporte, variam de acordo com a área de aplicação e normalmente são definidos como parte do ciclo de vida do projeto. A declaração detalhada aprovada do escopo do projeto e suas respectivas EAP e dicionário da EAP são a linha de base para o escopo do projeto. A linha de base do escopo é então monitorada, verificada e controlada no ciclo de vida do projeto. Embora aqui não seja mostrado como um processo distinto, o trabalho envolvido na execução dos 5 processos de gerenciamento do escopo do projeto é precedido por um esforço de planejamento feito pela equipe de gerenciamento do projeto. Esse esforço é parte do processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, que produz um plano de gerenciamento do escopo, fornecendo diretrizes sobre como o escopo do projeto será definido, documentado, verificado, gerenciado e controlado. O plano do gerenciamento do escopo pode ser formal ou informal, altamente detalhado ou conciso, dependendo das necessidades do projeto. Gerenciamento da integração. Caso o projeto tenha integração com outros sistemas ou módulos, para que todos se comuniquem de maneira eficaz. No plano de projeto, temos que identificar que tipo de informação se integrará com outros módulos, quais módulos e a forma com que essas informações irão se integrar. Na execução, a realização do que foi planejado no plano do projeto. E no controle integrado de mudanças, identificar os fatores que possam vir a serem alterados. A necessidade do gerenciamento de integração do projeto fica evidente em situações onde processos distintos interagem. Por exemplo, uma estimativa de custos necessária para um plano de contingência envolve a integração dos processos nas áreas de conhecimento de custo, tempo e riscos, quando riscos adicionais associados às várias alternativas de preenchimento de vagas são identificados. Então, um ou mais desses processos podem ser considerados. As entregas do projeto também podem precisar ser integradas às operações em progresso da organização executora ou da organização do cliente, ou ao planejamento estratégico de longo prazo que considera problemas ou oportunidades futuras. O gerenciamento da integração do projeto também inclui as atividades necessárias para gerenciar documentos e assegurar consistência no plano de gerenciamento do projeto e entregas. Gerenciamento de tempo. São os processos para assegurar que o projeto termine dentro do prazo estipulado. Temos lá a definição das atividades, que consiste em identificar e documentar as atividades a serem realizadas. O sequenciamento das atividades, que é identificar e documentar relacionamento entre as atividades do projeto. A estimativa de duração das atividades é a quantidade de períodos de trabalho necessários para terminar as atividades com os recursos estimados. O desenvolvimento do cronograma consiste em estabelecer datas de início e término de cada atividade do projeto. Para isso é preciso ser feita a análise da sequência das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma, visando criar o cronograma do projeto. No controle do cronograma, monitorar o andamento do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do cronograma. Os processos de gerenciamento de tempo do projeto e suas ferramentas e técnicas associadas
são documentados no plano de gerenciamento do cronograma. O mesmo é contido no plano de gerenciamento do projeto, ou é um plano auxiliar, podendo ser formal ou informal, altamente detalhado ou generalizado, baseado nas necessidades do projeto e deve incluir os limites de controle apropriados. O desenvolvimento do cronograma usa a saída dos processos de definição das atividades, o sequenciamento e estimativa dos recursos e durações das mesmas em combinação com a ferramenta de elaboração do cronograma que produz. O cronograma finalizado e aprovado é a linha de base que será usada no processo para controlar o cronograma. Conforme as atividades do projeto estão sendo desenvolvidas, a maioria do esforço na área de conhecimento e gerenciamento do tempo do projeto ocorrerá no processo para controlar o cronograma, visando assegurar o término pontual do trabalho do projeto. Gerenciamento de custos. São questões a serem consideradas para que o projeto seja terminado dentro do orçamento. Temos o planejamento de recursos, que consiste em determinar quais recursos físicos serão utilizados no projeto, bem como a quantidade dos mesmos. A estimativa dos custos, que é elaborar uma aproximação de custo de cada recurso que será utilizado. O orçamento dos custos, que consiste em comparar as atividades gerais às atividades individuais para medir o desempenho do projeto. E o controle dos custos, que é controlar os fatores que influenciam no custo como um todo, para que esses sejam positivos. O gerenciamento de custos do projeto deve considerar os requisitos das partes interessadas para capturar. As diferentes partes interessadas medirão os custos do projeto de maneiras diferentes e em tempos diferentes. Por exemplo, o custo de um item adquirido pode ser medido quando a decisão de aquisição é tomada ou comprometida. O pedido é feito, o item é entregue, ou o custo real é incorrido ou registrado para os propósitos de contabilidade do projeto. O gerenciamento dos custos do projeto preocupa-se principalmente com o custo dos recursos necessários para completar as atividades do projeto. Esse deve considerar também o efeito das decisões de projeto no custo recorrente e subsequente do uso, manutenção e suporte do produto, serviço ou resultado do projeto. Por exemplo, limitar o número de revisões do design pode reduzir o custo do projeto, mas poderia sim aumentar os custos operacionais do cliente. Em várias organizações, o prognóstico e a análise do desempenho financeiro em perspectiva do produto do projeto é feito fora do mesmo. Já em outras, como o projeto de instalações fundamentais, o gerenciamento dos custos do projeto pode incluir esse trabalho. Quando esses prognósticos e análises são incluídos, o gerenciamento dos custos do projeto pode recorrer a processos adicionais e a inúmeras técnicas gerais de gerenciamento, como retorno de investimento, fluxo de caixa descontado e a análise de recuperação do investimento. Gerenciamento da qualidade. São tarefas que têm como função assegurar o que foi definido para o bom andamento do projeto que está sendo feito. Inclui os processos e as atividades da organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi empreendido. No planejamento, identificar e satisfazer os padrões de qualidade do projeto e produto. Documentar de que modo que o projeto demonstrará a conformidade. A garantia é realizar o processo de auditoria dos requisitos de qualidade, bem como dos resultados de controle de qualidade, garantindo que sejam usados padrões e definições apropriadas. No controle, consiste em acompanhar os resultados das atividades para saber se estão de acordo com os padrões e elaborar formas de melhoria quando houver insatisfação. O gerenciamento da qualidade do projeto engloba o gerenciamento do projeto e o produto do projeto, e se aplica a todos os projetos, independentemente da natureza do produto. As medidas e técnicas de qualidade do produto são específicas do tipo de produto resultante do projeto. Enquanto o gerenciamento da qualidade de produtos de software utiliza abordagens e medidas diferentes de uma construção de uma usina nuclear, as abordagens do gerenciamento da qualidade do projeto se aplicam aos dois tipos. Nos dois casos, deixar de cumprir os requisitos de qualidade do produto ou do projeto pode ter consequências negativas graves para uma ou todas as partes interessadas do projeto. Por exemplo, cumprir os requisitos do cliente sobrecarregando a equipe do projeto pode resultar em um aumento de atritos entre os funcionários, erros ou retrabalho. Cumprir os objetivos do cronograma do projeto apressando as inspeções de qualidade planejadas pode resultar em erros não detectados. O gerenciamento moderno da qualidade complementa o gerenciamento de projetos. As duas disciplinas reconhecem a importância da satisfação do cliente, que é nada mais que entender
avaliar, definir e gerenciar as expectativas para que os requisitos do cliente sejam atendidos. Para isso, é necessária uma combinação de conformidade com os requisitos para garantir que o projeto produza o que ele foi criado para produzir, e adequação ao uso. O produto ou serviço deve satisfazer as necessidades reais. Prevenção ao invés de inspeção. Um dos princípios fundamentais do moderno gerenciamento da qualidade determina que a qualidade deve ser planejada, projetada e incorporada, em vez de inspecionada. O custo de prevenir os erros geralmente é muito menor do que o de corrigi-los, quando são encontrados pela inspeção. Gerenciamento dos recursos humanos. Processo de gestão desenvolvido no projeto. Com o planejamento, identificar e documentar os papéis que serão designados de acordo com as necessidades do projeto. Na montagem da equipe, requisitar os participantes necessários para o desenvolvimento do projeto de acordo com as necessidades. No desenvolvimento da equipe, designar cada atividade de acordo com o conhecimento, de forma que se adaptem às suas atividades e, quando necessário, fornecer treinamento para que possam atingir com eficácia os resultados esperados. Gerenciar e liderar a equipe do projeto também inclui, entre outras atividades, influenciar a equipe do projeto, conhecer e influenciar quando possível os fatores de recursos humanos que podem impactar o projeto, incluindo o ambiente da equipe, localização geográfica dos membros da equipe, comunicações entre as partes interessadas, questões políticas internas e externas, questões culturais, singularidade organizacional e outros fatores de pessoal que podem alterar o desempenho do projeto. Comportamento profissional e ético. A equipe de gerenciamento de projetos deve estar ciente e assumir o compromisso e garantir que todos os membros da equipe tenham um comportamento ético. Algumas interações exigem planejamento adicional. Algumas delas são: depois que os membros da equipe inicial criam uma estrutura analítica do projeto, pode ser necessário contratar ou mobilizar pessoal adicional. Quando membros adicionais são incluídos na equipe, seus níveis de experiência ou inexperiência podem aumentar ou reduzir o risco do projeto, criando a necessidade de atualizações complementares no planejamento de riscos. Quando as durações das atividades são estimadas, orçadas, delimitadas ou planejadas, antes da identificação de todos os membros da equipe do projeto e seus níveis de competências, as durações das atividades estarão sujeitas à alteração. Gerenciamento das comunicações. São os processos a serem realizados para que haja comunicação adequada durante o desenvolvimento do projeto. No planejamento, estabelecer quais informações serão necessárias para cada integrante, quando serão necessárias, como e por quem deverão ser fornecidas. Na distribuição, disponibilizar de maneira clara e eficaz as informações necessárias às partes interessadas. Relato do desempenho. Processo de coleta e distribuição de informações sobre o desempenho, incluindo relatórios em andamento, medições do progresso e previsões. Como encerramento, documentar os resultados do projeto para conseguir a aceitação do mesmo com o cliente. A atividade de comunicação tem muitas dimensões em potencial, incluindo interna, que são dentro do projeto, e externa, cliente, outros projetos, os meios de comunicação e o público. Formal, por relatórios, memorandos e instruções, e informal, via e-mails e discussões. Vertical, nos níveis superiores e inferiores da organização, e horizontal, com os colegas. Oficial, através de boletins informativos, relatórios anuais, e não oficial, comunicações confidenciais. Escrita e oral. Verbal e não verbal, inflexões da voz, linguagem corporal. A maioria das habilidades de comunicação é comum para o gerenciamento geral e o gerenciamento do projeto. Segue alguns exemplos. Ouvir atentamente de modo eficaz. Perguntar investigando ideias e situações para garantir um melhor entendimento. Educar a fim de aumentar o conhecimento da equipe para que ela seja mais eficaz. Levantar fatos para identificar ou confirmar as informações. Definir e administrar as expectativas. Persuadir uma pessoa ou empresa a executar uma ação. Negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as partes, solucionar conflitos para evitar impactos negativos e resumir, recapitular e identificar as etapas seguintes. Gerenciamento de riscos. Consiste em identificar, analisar e responder aos riscos do projeto, bem como o planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos de um projeto. Os objetivos do gerenciamento de riscos são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. Tem o planejamento e gerenciamento, é a forma de abordar, planejar e executar o gerenciamento de risco. A identificação
deixar claros os riscos que possam afetar o projeto, detalhando e documentando os mesmos. Análise quantitativa, analisar a quantidade de efeitos dos riscos identificados. Planejamento de respostas, consiste em elaborar alternativas a serem tomadas visando reduzir as ameaças ao projeto. E monitoramento e controle, é o acompanhamento e monitoramento dos riscos, identificação de novos riscos, avaliação da eficácia das respostas elaboradas para diminuir os riscos. O risco do projeto é sempre futuro. O risco é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do projeto. Os objetivos podem incluir escopo, cronograma, custo e qualidade. Um risco pode ter uma ou mais causas, e se ocorrer, pode ter um ou mais impactos. A causa pode ser um requisito, uma premissa, uma restrição ou uma condição que cria a possibilidade de resultados negativos ou positivos. Por exemplo, as causas podem incluir o requisito de uma autorização ambiental para o trabalho ou limitações do pessoal designado para planejar o projeto. O evento de risco é que a agência responsável pela autorização pode demorar mais do que o planejado. Gerenciamento das aquisições. São os processos responsáveis pela aquisição de mercadorias e serviços fora da organização do projeto. Planejar compras. Determinar o que adquirir, como e quando adquirir. As contratações. Documentar requisitos dos produtos, serviços e resultados, identificando possíveis fornecedores. Solicitar respostas dos fornecedores. Obter informações, cotação de preço, ofertas e propostas. Administração, gerenciamento das relações de aquisição, monitorando o desempenho do contrato e a realização de mudanças e correções conforme necessário. No encerramento, o processo de finalizar todas as aquisições do projeto. Os processos de gerenciamento das aquisições do projeto envolvem contratos que são documentos legais entre um comprador e um fornecedor. O contrato representa um acordo mútuo que gera obrigações entre as partes e que obriga o fornecedor a oferecer produtos, serviços ou resultados específicos. Os processos de gerenciamento das aquisições do projeto envolvem contratos que são documentos legais entre um comprador e um fornecedor. O contrato representa um acordo mútuo que gera obrigações entre as partes e que obriga o fornecedor a oferecer os produtos, serviços ou resultados especificados e obriga o comprador a fornecer uma contraprestação monetária ou de outro tipo. O acordo pode ser simples ou complexo e pode refletir a simplicidade ou complexidade das entregas e do esforço necessário. Um contrato de aquisição inclui termos e condições e pode incorporar outros itens especificados pelo comprador para estabelecer o que o fornecedor deve realizar ou fornecer. É responsabilidade da equipe de gerenciamento de projetos assegurar que todas as aquisições atendam às necessidades específicas do projeto e, ao mesmo tempo, cumpram as políticas de aquisição da organização. Dependendo da área de aplicação, o contrato também pode ser chamado de acordo, combinação, subcontrato ou pedido de compra.